Peguem a palavra de Deus e abra ela no segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler aquilo que Deus colocou no meu coração hoje à tarde. Êxodo, capítulo 2. O assunto aqui na minha Bíblia é o nascimento de Moisés. Vamos ler. E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que o egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-na dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque tinha peregrina. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E enviou Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Bom, irmãos, até aqui. Amém. A palavra hoje, irmãos, nós acabamos de ler
Êxodo capítulo 2. E Êxodo capítulo 2, irmão, como sempre, aqui fala da história de Moisés, mas também fala de Jesus Cristo. Exatamente a mesma história. Por isso que Jesus Cristo, ele é, como dizem aí talvez alguns teólogos, a chave hermenêutica, ou seja, ele encaixa em todas essas histórias bíblicas, tá? Em todas essas histórias bíblicas. Por quê, irmão? Porque aqui nós acabamos de ler, né? Moisés, ele foi escolhido por Deus para salvar aquele povo. E o que eles fizeram? Rejeitaram Moisés. Eles rejeitaram Moisés. Está escrito aqui, vamos ler de novo, né? E foi um homem, aliás, outra coisa importante para a gente ler aqui, né? Só queria deixar claro, a mãe de Moisés e a irmã dele, né? A irmã mais velha, que é Miriam, ela coloca Moisés em um lugarzinho apropriado dentro de um cestinho no meio dos juncos. Juncos são alguns pauzinhos, né, que saem de dentro do rio, e ela coloca ali, justamente ali, para o rio não levar o bebê, como a gente já chegou a ouvir muitas vezes. Jogou o neném no rio e mandou ele embora. Não fez isso, senão ela ia matar o menino. Ela foi naquele local porque sabia que a princesa vinha tomar banho ali. E quando a mãe olhou o menino Moisés e viu que ele era lindo, bonito, ela criou um plano. Ela falou assim, bom, eu não vou... Esse menino não nasceu bonito assim à toa, né? Então, ela sabia, eu vou colocar ele lá. Quando a filha de Moisés, a filha de Faraó vê, é capaz, eu vou arriscar. Quem sabe ela sinta compaixão. O menino é bonito. E ela coloca o telefone. Deixa eu fechar aqui meus lábios aqui. E quando ela coloca o menino lá, tá? Ela faz isso na esperança de que a princesa ela se comova daquela criança. E o plano deu certo. Então, muitas das vezes, irmão, a pessoa vai orar e ela espera vir uma voz do céu falar para ela, dizer o que ela tem que fazer. Meu querido, muitas das vezes o seu plano é justo, é correto, isso é bom, é aí que está a voz de Deus. Deus vai te abençoar nisso. Porque esse foi o plano da mãe de Moisés. Esse foi o plano da irmã de Moisés. E deu certo. Ela foi, colocou ele lá no meio dos juncos, porque aqui fala que colocou, não lançou. Alguns falam, lançou no rio, tá doido? Se fosse para lançar no rio, ela tinha matado ele logo no começo, porque era a ordem do Faraó. Olha só. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, opôs, ou seja, colocou, opôs nos juncos à margem do rio. Então ela colocou ele ali, sabendo que a princesa viria, e ela se afastou e ficou de longe observando para saber o que será que vai acontecer quando a princesa vê. Poderia a princesa falar, não, executa a ordem do meu pai, ele mandou matar todos os meninos. Ou ela poderia simplesmente, né, o menino, a gente chuta aqui, ele deveria ter olho azul, verde, um menino bonito, né, um menino ruivo, sei lá, né? Ela falou assim, provavelmente ele vai sentir alguma afeição por esse menino, e deu certo, né? Então, seguindo aqui, irmão, a gente vai ler aqui, a gente acabou de ler, que Moisés, ele saiu no meio do povo da servidão que estava trabalhando para ver os seus irmãos, eram irmãos dele, ele não perdeu a afeição pelos irmãos, e ele saiu no meio dos irmãos, né? Eu peço já que vocês abram aí, né? Fiquem já no jeito, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 20, tá? Já deixa aberto que nós já vamos entrar aí. Então Moisés saiu no meio dos irmãos dele para passear entre os hebreus, e ele viu algo acontecendo, alguma injustiça, um soldado maltratando um hebreu, e ele, para livrar, ele acabou matando, e ele escondeu na areia. Só que no outro dia Moisés saiu de novo para verificar. As saídas de Moisés era justamente para ver se ninguém estava maltratando aquele povo, porque Moisés amava o povo.
Ele foi criado longe do povo, na verdade, no meio dos egípcios, mas o amor pelo povo dele, ele nunca perdeu. E aqui na Bíblia está falando que quando ele foi andar no meio do povo, no outro dia seguinte, ele viu 2 irmãos brigando. Agora não era mais um egípcio que estava brigando ou perseguindo, né, um hebreu. Eram 2 hebreus. E ele foi falar para o injusto: por que você está fazendo isso? Provavelmente era alguém mais forte, né, que estava maltratando o mais fraco, ou seja, sem defesa nenhuma. Moisés, ele se apresenta, né? Moisés provavelmente devia saber lutar artes, porque foi criado lá no meio, né, do reinado de Faraó, e aqueles ricos aprendem a lutar. Naquela época, a arma principal era defesa pessoal, era saber movimentar muito bem uma espada, e Moisés muito provavelmente deve ter aprendido isso, né? Então ele não ia ferir o outro irmão, mas ele chama atenção. Quando ele chama atenção, o que acontece? Aquele homem fala, né? Você matou o camarada ontem e você vai fazer o que comigo hoje? Você quer me matar também? Então, outras pessoas devem ter ouvido, soldados do Egito, e levaram a notícia para Faraó, e Faraó então matar ele. E o que Moisés faz? Moisés foge. Moisés quis ajudar. E nós vamos ver um dos discípulos de Jesus, chamado Estevão. Ele fala exatamente a mesma história. Ele fala exatamente a mesma coisa para os judeus daquela época, e hoje acontece exatamente as mesmas coisas. Por que é a mesma coisa? Porque todos aqueles que falar a verdade, a palavra de Deus, vai ser rejeitado pelo mundo. O mundo odeia Deus. Todos aqueles que carregarem a palavra de Deus, né, será rejeitado e será odiado também, né? Isso faz parte da palavra de Deus desde o início, tá? Então, a gente vai ver aqui agora Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Prestem atenção. Aqui acontece, Estevão está rodeado de judeus, pronto para matá-lo, e estão ouvindo a defesa dele, porque ele tinha direito de falar alguma coisa, talvez negar Jesus, negar a fé. Eles deixavam Estevão viver, mas Estevão, ele faz uma pregação, contando uma história. Ele diz assim: neste tempo, versículo 20, nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio, inclusive a de defesa pessoal, né? E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a libertação pelas suas mãos, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles vistos e quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agraveis uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição,
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, a qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Irmão, aqui está dizendo, aquele que eles rejeitaram foi o que Deus enviou para libertá-los. E com Jesus Cristo, da mesma forma, aqueles que eles rejeitaram e mataram, foi o que Deus enviou para salvá-los. E conosco, irmão, não vai ser diferente. Muitos de vocês podem estar falando do evangelho para algumas pessoas e elas podem estar rejeitando vocês, ou alguns até pegando raiva, ou até pegando ódio de nós, irmãos. Quando você se sentir abatido e triste por causa disso, entenda, todos os que falam em nome de Deus serão rejeitados pelo mundo, e todos aqueles que estão com o coração no mundo. O mundo odeia Deus. Não é vocês que eles estão odiando. Não é vocês que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando Deus que está dentro do seu coração. A palavra que você fala não é tua, é de Deus. A mensagem que você anuncia não é sua, ela é de Deus. Por isso que é Deus quem prestará, quem pedirá conta a cada um nesta terra que rejeitou a mensagem do evangelho, a mensagem salvadora, irmão. Está aqui, ó, aconteceu com todos. Nós estamos lendo. Todos aqueles que são enviados por Deus, irmão, são rejeitados. O maligno está nesse mundo e ele está no coração de todos aqueles que no mundo está. E ele odeia Deus. E ele sente quando alguém vem enviado da parte de Deus. E ali o coração se fecha, irmão. E ali, se você persistir, você será ofendido, né? Mas isso aí tem que se cumprir. Jesus Cristo disse: eles me rejeitaram, vão rejeitar vocês também. Isso está escrito na palavra de Deus, né? Então, Estevão, quando termina esse discurso, irmão, quando ele acaba de falar uma verdade na cara daqueles judeus, olha, vocês também rejeitaram Moisés, aquele a quem Deus deu o livramento a vocês. Vocês rejeitaram, mas era ele que haveria de livrá-los. Vocês também rejeitaram este Jesus. Vocês rejeitaram e mataram aquele que Deus mandou para salvá-los. Qual foi o final disso, irmão? Vocês acham que eles se arrependeram, caíram de joelho orando, né? Orando e chorando? Eles mataram Estevão. Eles foram no seu firme propósito e mataram Estevão, mas a mensagem foi pregada, a mensagem foi anunciada, a palavra e a mensagem do evangelho tem que ser anunciada. Aquele que recebe, receberá salvação. Quem não recebe, esta mensagem será usada sobre ele como condenação, irmão, porque rejeitou o Filho de Deus. Agora, pois, irmão, a igreja, quando ela se reúne para ouvir a palavra de Deus, irmão, nós não estamos aqui para ouvir um sermão e sair daqui acariciado, e sair daqui, irmão, afagados, e sair daqui animados. Não, nós estamos aqui sendo recrutados para trabalhar para o reino, para trabalhar para Jesus Cristo, irmão. A igreja, quando se reúne em volta da palavra de Deus, nós estamos aqui ouvindo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Os tempos que nós estamos é de trabalho, de labor, não é o descanso. O nosso descanso, o nosso sábado é na volta de Jesus. Ali nós descansaremos das nossas obras, e enquanto ele não volta, irmão, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que falar de Jesus Cristo, irmão. Não desista, irmão. Não desista. Fala, anuncie. A parede, o muro cai, irmão.
Não é fácil, irmão. As pessoas rejeitam. Eles não querem, irmão, aceitar. Como que pode, né? Você crer e será salvo? Eles não querem isso, irmão. Eles querem algo difícil. Eles querem algo que precisa fazer muita coisa. Porque o homem, ele quer ser merecedor. Isso faz parte do orgulho humano. Mas não, irmão. A mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus é essa, irmão. Quando nós cremos de verdade no Evangelho e nós entendemos que Jesus ele fez tudo, isso nos humilha. Isso nos joga no pó. Faz, santo Deus, eu não merecia nada. E ele, além de salvar, ele fez tudo. Tudo, irmão. Ele nos lavou, nos justificou, nos colocou na presença de Deus agora. Nós estamos agora limpos da culpa. Nós não temos mais culpa nenhuma, irmão. E ainda para finalizar, ele fala, eu vou colocar nele o meu Espírito Santo. E este Espírito vai entrar o amor de Deus nesse povo. E o amor de Deus é quem vai gerar as obras que agradam a Deus. Jesus nos salva. E Jesus faz as obras em nós, irmão. Porque sem o Espírito Santo, irmão, nem aqui nós estaríamos. E nem amor a Deus nós teríamos. Tudo que nós temos, irmão, vem de Deus. E é por isso que eu sempre digo, naquele dia, nós vamos dar graças porque Ele nos levou até lá. Não foi nós. Não tem mérito nosso. A nossa coroa, todos nós vamos tirar da cabeça e vamos colocar nos pés de Jesus e falar, teu é o poder, Senhor. Teu é o poder, Senhor. Tu merece. Porque é o único que com seus próprios méritos, irmão, desceu aqui para nos tirar debaixo da ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre todo aquele que não crer. Então tá aqui, irmão, nessa palavra de hoje, tá? A gente vê aqui em Êxodo, no capítulo 2, e em diversas outras passagens bíblicas, irmão, aquele a quem Deus usa para operar uma obra de salvação, irmão, sempre será rejeitado, sempre serão perseguidos. E você que está ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, irmão, se sinta animado, tá? Quando as pessoas te rejeitarem, entenda que antes de você rejeitaram Jesus, rejeitaram Moisés, rejeitaram todos os outros discípulos e apóstolos. O Senhor Jesus também falou isso na parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico vai para o inferno, ele fala, olha, Senhor, manda alguém lá na terra avisar os meus parentes que aqui é desse jeito. Manda avisar eles, por favor. Aí o Senhor fala, eu já mandei. Eu mandei lá Moisés e os profetas. E nos dias de hoje, Deus vai falar, eu já mandei. Tá lá os meus servos. Tá lá a Patrícia, a Kiko, o João Batista, o Genualdo, a Cleusa, a Maria, a irmã Graça, o Josafá, o Cristiano. Eles estão falando. Eles estão anunciando. Vocês queriam que Deus viesse? Não! Deus mandou nós, irmão. Essa é a nossa tarefa nessa terra. Jesus Cristo nos deixou uma tarefa. Ele trouxe o Evangelho. E antes de subir, ele falou, agora eu envio vocês. Vocês têm o dever de levar o Evangelho aos seus irmãos. E se não quiserem, irmão, de toda forma, fique em paz, irmão. Porque Deus vai salvar aquele que Ele quer salvar. E ponto final. Mas a nossa tarefa é falar. E de vez em quando, volta lá. Rega mais um pouco. Joga mais um pouco d'água. A nossa tarefa é lançar a semente, jogar água. Mas é Deus quem dá o crescimento, irmão. É Deus. Joga água, irmão. Joga semente. Aí depois curva-se de joelho e fala, Deus, permita que esta semente que eu lancei brota, Senhor. Senhor, faz essa semente crescer, Senhor. Senhor, salva esta casa, esta família. Essa oração, uma oração que é pró ao reino de Deus, essas orações são atendidas, irmão. Essa oração você pode ter certeza, irmão, se a pessoa não pertence ao reino, na sua oração,
pode ser que o Senhor Deus escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. A gente pode, a oração do justo pode muito em seus efeitos, irmão. Essa é a nossa tarefa. Joga semente, irmão. Se você puder, rega. Se você não puder, Deus vai mandar outro. O outro vai falar e vai regar, irmão. Mas o milagre da semente brotar e crescer é só Deus quem faz. É só Deus quem faz. Mas a nossa tarefa é anunciar, lançar a semente, falar do evangelho, falar da obra de Deus, irmão. E o Senhor Deus operará para o progresso do seu reino, irmão. Assim como Deus prosperou na missão de Jesus Cristo, Ele vai abençoar e prosperar na missão da igreja, irmão. A missão da igreja, nós estamos nessa terra como representantes do reino. E aquele que é representante do reino, aquele embaixador, irmão, quando ele está numa outra nação, ele fala da sua nação. Ele mostra as coisas da sua nação. Ele fala do rei da sua nação. Ele fala as coisas da sua nação. Ele propaga a sua nação. Nós estamos aqui como cidadão do reino de Deus, nós temos que falar do nosso rei, nós temos que falar da nossa nação, nós temos que falar do reinado do nosso rei para cativar as pessoas, irmãos. É óbvio que é muito mais do que isso, irmão, mas são palavras que a gente encontra para poder falar e explicar, irmão. Nós estamos sendo salvos da morte, de uma destruição, irmão, terrível, que há de vir sobre todo morador da terra, sobre a terra, sobre o diabo, os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. E bem-aventurado é aquele que creu, irmão, porque está livre dessa ira e dessa condenação. Essa é a palavra, irmão. Deus abençoe a todos. Repassa aqui para nossa irmã aqui, tá? Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Se tem algum irmão ou irmã que quer agradecer aí a mensagem, agradecer a Deus pela mensagem, faça a vontade de Deus. Irmãos, vocês mandam licença, eu vou agradecer. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Justo, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Vencemos mais uma semana e estamos nos alegrando agora diante dos teus irmãos, dos nossos irmãos. Ó Deus justo, Deus verdadeiro, obrigado por este santo culto que o Senhor preparou com tanto amor, com tanto carinho da parte do teu servo, nosso irmão querido, irmão Josafá. Abençoa ele, tu sabe a luta, o que ele tem passado. Seja com ele em tudo, Senhor. Depois de amanhã já começa uma nova semana, seja conosco. Venha ao nosso encontro naquilo que precisamos. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Guarda todos aqueles que desejaram estar nessa live, mas não puderam. Tu conheces as necessidades, vai de encontro a eles também. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, que vive por toda a eternidade. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora o nosso irmão Josafá, o nosso pastor Josafá, para encerrar o culto. Sim, irmãos, agradeço a presença de todos vocês, né? E vamos encerrar o culto. Que a paz de Deus que Ele colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo, junto com o poder do Espírito Santo que Ele nos enviou para nos ajudar, e junto aos conselhos dessa palavra, que nos ajude a continuar caminhando neste caminho que nos leva à vida eterna. Amém. 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 Bom, irmãos, a gente vai começar Hoje acabou um pouquinho mais cedo, então a gente